Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Virgílio Macedo, é importante evitar que a retórica da sua bancada se abata sobre este debate, tal como é importante evitar que o PSD e o Governo continuem a atirar areia sobre este problema e a atirar areia aos olhos dos portugueses. A questão central deste debate não são as empresas, Sr. Deputado. A questão central deste debate não são as pequenas e médias empresas, não são as microempresas. Essas estão a ser perseguidas pelos senhores. A questão central deste debate são os grandes grupos económicos e o planeamento fiscal que os senhores continuam a permitir, que os senhores reforçam. É isto que está em debate. E, portanto, é importante que eu diga que as PMEs não são inimigas do país. Este Governo é que é inimigo das micro e pequenas empresas. Este Governo é inimigo das pequenas empresas, tal como é inimigo do país. Esta é que é a verdade. Porque se os senhores quisessem falar seriamente sobre competitividade fiscal, então tinham que explicar porque é que eliminaram a taxa de IRC para as empresas, para as pequenas empresas. Porque é que eliminaram a taxa de IRC para as pequenas empresas no interior do país? Porque é que não baixam o IVA para as empresas, designadamente para aquelas que estão próximo da fronteira com a Espanha? Fala-se de competitividade, não é, senhores deputados? Porque é que os senhores aumentaram a taxa para todas as pequenas empresas da restauração deste país? Se queremos falar em competitividade, falem disto, por favor. Agora, o que está sobre a mesa é uma outra coisa, Sr. Deputado Virgílio Macedo. É uma SGPS deslocalizar-se para a Holanda ou para as Ilhas Caimã, pagar lá 2, 3, 4 ou 5% sobre as suas atividades, sobre os seus investimentos, sobre os seus lucros, 2, 3, 4, 5, 6% de IRC, exportar esses lucros para Portugal e quem os recebe aqui não paga mais nada, enquanto as pequenas empresas, enquanto o senhor e eu pagamos impostos e essas pequenas empresas pagam 25% de taxa de imposto. Esta é que é a questão neste debate e isto é que o senhor tem que resolver perante esta Câmara e o país. Que conceito de competitividade fiscal para o país é que o senhor tem? A do frete para os grupos económicos ou a da competitividade para o tecido empresarial real em Portugal? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é confrangedora a falta de argumentação há pouco do deputado Virgílio Macedo, como é confrangedora os erros crassos do deputado Michel Schaeffer na argumentação que utilizou neste debate. A verdade é que todos dizem que o planeamento fiscal é eticamente censurável, dizem os senhores do PSD e do CDS. Se forem micro e pequenas empresas, já se sabe o que é que os senhores fazem. Aumentam a carga fiscal ao máximo. IRC, IVA, tudo o que seja possível, micro e pequenas empresas aumentam. Se forem grupos económicos, os senhores aliviam a carga fiscal. Foi o que fez este Governo com o despacho interpretativo produzido pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que permite exatamente o contrário do que o senhor diz, Sr. Deputado Michel Schaeffer. Permite que haja SGPS que paguem 3 ou 4 ou 5% fora do país, ou 2% ou 1%, e que importem os lucros para Portugal, não pagando nem mais um tostão. E esta é que é a verdade. E, portanto, o que é que os senhores dizem? Dizem que é eticamente reprovável aquilo que se está a passar com o planeamento fiscal agressivo. O que é que fazem? Favorecem ainda mais esse planeamento fiscal agressivo. Continuam a viabilizar e a acelerar e a reforçar o dumping fiscal.
continuam a querer transformar Portugal num verdadeiro paraíso fiscal. Os senhores estão apostados em transformar Portugal num offshore. E era isto que eu queria que o Sr. Deputado comentasse. Está interessado em quê? Em aumentar e reforçar o dumping fiscal? Está interessado em quê? Em transformar Portugal num verdadeiro paraíso fiscal? Diga-nos, se faz favor, paraíso fiscal naturalmente para os grupos económicos, para os grandes grupos.